a ideia é ajudar vocês a começar a trilhar esse caminho, né? Tá certo? Caminho que pode ser mais ou menos tortuoso, vai depender de quem está guiando você, de quem está mentorando você, tá certo? Então, se você pega uma pessoa que já conhece esse caminho, que já trilhou esse caminho e também já mentorou e já formou mais de 300 pessoas, né? Isso eu estou falando especificamente dessa formação de Agile Coach, tá? Agora, formar pessoas no sentido de agilista, o termo agilista em geral, já formei mais de 10 mil pessoas. Eu vou dar para vocês 5 dicas para você se tornar um Agile Coach. Legal? Você que está aí no canal da Máximo, no meu canal, né, do YouTube, no Scrum Brasil, no Facebook, né? Fica ligado que a live de hoje é especial aí para você que já trabalha como agilista, né? Ou para você que quer trabalhar como agilista, você ainda não conseguiu encontrar o caminho para poder trilhar, tá legal? Falo com bastante propriedade, porque eu sou o criador da primeira certificação, do primeiro programa de formação de Agile Coaches, né, do Brasil, e então eu já formei mais de 300 pessoas, muitas dessas pessoas que se formaram já se destacam bastante no mercado, né? Tem gente que escreveu livro, tem gente que deu uma reviravolta na carreira, né? Então, nessa caminhada aí dos últimos 3 anos, 4 anos agora, estamos em 2021, né? Eu vou trazer para vocês 5 dicas que eu compilei, né, para ajudar vocês nessa transição de carreira, nesse momento que você precisa, que você está passando, né, um momento de transição, e a ideia é ajudar vocês a começar a trilhar esse caminho, né, tá certo? Caminho que pode ser mais ou menos tortuoso, vai depender de quem está guiando você, de quem está mentorando você, tá certo? Então, se você pega uma pessoa que já conhece esse caminho, que já trilhou esse caminho e também já mentorou e já formou mais de 300 pessoas, né? Isso eu estou falando especificamente dessa formação de Agile Coach, tá? Agora, formar pessoas no sentido de agilista, o termo agilista em geral, já formei mais de 10 mil pessoas, tá legal? Bom, sem mais delongas, sexta-feira, acho que o pessoal deve estar em casa, tomando uma cerveja, tomando, sei lá, tomando um vinho, tomando um uísque, né? Eu ainda estou trabalhando, né? Vamos lá. Sem mais delongas aí, eu queria compartilhar com vocês a primeira dica. A primeira dica para você se tornar um Agile Coach, pessoal, é se educar, tá certo? Mas o que significa isso, Heitor? Você se educar significa o seguinte, significa que você precisa buscar certificações, né? Precisa buscar competências, precisa buscar habilidades, certo? Então, o caminho para se educar, ele é muito amplo, né? Imagina que você está, por exemplo, está querendo chegar de uma cidade a outra, e no meio dessa cidade a outra você tem dezenas de caminhos que você pode tomar. O caminho da educação é assim, né? Então, eu posso, por exemplo, me educar através de um processo de mentoria, eu posso me educar através de um processo de coaching, posso ter um coach, né? Eu posso me educar fazendo um treinamento, eu posso me educar aprendendo via EAD, né? Posso fazer um treinamento pessoalmente com as pessoas, tá entendendo? Ou um treinamento EAD gravado, né? Então existem vários caminhos para você se educar, tá legal? Porque educar-se significa que eu estou abrindo a cabeça para aprender coisas novas. Isso é fundamental, tá legal? Então é sentar e estudar. É isso. Né? Especialmente se você não é da área de TI, porque ontem na live eu falei para vocês, você que não é da área de TI, né? O que eu falei para você?
Eu não sou da área de TI, eu posso ser um agile coach? Pode. Você pode. Qualquer um pode ser um agilista. Qualquer um pode ser um agente de transformação. Agora, se eu já não sou da área mais comum, onde você encontra agilistas e agile coaches, né? E não vou me educar, não abro a minha cabeça para aprender coisas novas, aí você vai ter um problema, né? Você vai ter um problema. Então, tem que abrir a cabeça, se educar continuamente. Tá legal? Segunda dica, pessoal, você tem que pensar sobre as competências e habilidades de um agile coach, tá certo? Então, pesquise sobre competências, né, e habilidades de um agile coach, tá certo? Do agilista, do agile coach, tá legal? Mas, Heitor, por que eu preciso pesquisar essas competências e habilidades do agilista e do agile coach? Porque, pessoal, hoje, quando eu criei essa primeira formação, né, o CAC, lá em 2017, só tinha o CAC, né? E quem me conhece sabe que eu tenho essa tendência de ser muito de preciosismo, né, de fazer muito bem feito, e às vezes eu quero fazer tão bem feito que acaba nem saindo, né? Só tinha o CAC, né? Só tinha o CAC. Então, hoje não é bem assim. Hoje, o CAC ganhou o mercado, gerou resultados sensacionais na vida das pessoas. O Ângelo está aí, né? Ângelo Fígaro, né? Hoje eu fiz uma entrevista com o Ângelo, eu só voltei a chorar, viu, Ângelo? O CAC, ele foi o estopim de muita coisa na vida de muita gente, na vida de muita empresa, tá legal? Então, bom, aí a coisa se popularizou, né? O Agile Coach realmente está em alta, o agilista está em alta, né? E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a perceber que esse negócio é um negócio que dá dinheiro, que é um negócio que vende, aí o pessoal começou a lançar formaçõezinhas mesmo, porque se você pergunta quem criou, qual é a história que tem o cara que criou, a história para contar que esses caras têm, aí é para rir, né? Então, não dá. Então, tem muito charlatão no mercado oferecendo essas coisas, então você tem que tomar cuidado. O que se espera de um Agile Coach? Você tem que estudar quais são as competências. Agora, o que é competência? Então, competência significa o seguinte: competência significa o conhecimento que o cara tem que ter na cachola. Qual conhecimento que um Agile Coach precisa ter na cabeça? Isso eu preciso ter muito claro, tá certo? Então, pesquise, veja o que se espera, né? O Marco já tá tirando aí no Instagram, já tá falando Agile Coxo, né? Como diz meu amigo Vitor Massari, exatamente. O cara que não tem as competências mínimas e não tem habilidades mínimas, ele não vai gerar resultado, tá? Dificilmente ele vai gerar resultado, tá certo? Aí chamam de Agile Coxo, né? Agile Coxo, tá certo? Muito bem. E o que são habilidades? Habilidade, pessoal, é você saber colocar conhecimento, a competência na prática, né? Por exemplo, quer ver um exemplo bem simples para todo mundo entender? Imagina, por exemplo, que você tem um carro, tá certo? Aí o Renault, vamos falar de Renault, Renault, como é o nome daquele Renault bonitinho que eu esqueci? Bom, imagina que você tem um Renault, né, Rancho? Tem um Renault, aí você vai trocar o pneu do carro. Qualquer um que está me ouvindo aí sabe trocar o pneu de carro, né? Qualquer um sabe. Agora, saber trocar o pneu de carro é uma coisa. Agora, colocar a mão na massa e efetivamente trocar o pneu do carro é outra coisa, não é? É outra coisa. Então, por exemplo, eu sei trocar pneu. Eu vou lá, afrouxo o pneu, aí eu boto o macaco embaixo, levanta, tiro o pneu, né, coloco o outro, dá uma apertadinha só para baixar o macaco, e aí aperta de vez a roda para ela ficar segura lá. Na teoria é isso. Esse é o algoritmo que a gente segue para trocar um pneu de carro, né? Agora, vai trocar o pneu. Vai trocar o pneu. Compara você trocando pneu com o borracheiro da esquina. Isso é habilidade, pessoal. Entendeu? Então não basta saber. Não basta ter competência. Tem que ter habilidade. Essa é a diferença. Tá certo? Então,
Eu preciso saber quais são as competências mínimas que o mercado espera de um Agile Coach, né, e quais são as habilidades que eu preciso ter. As habilidades é a forma de colocar em prática o teu conhecimento. Então, tem ferramentas, tem jeitos, tem modelos, é a pegada que o cara tem para colocar a competência na prática. São as habilidades, tá certo? Bom, se eu me educar, né, se eu estudar quais são as habilidades, quais são as competências necessárias para um Agile Coach, né, que mais falta? Nada disso. Terceira dica para vocês, terceira dica. Então, primeiro, se educar, né, abrir a cabeça para esse mundo novo, né? Porque se você não é agilista, se você é um cara que está procurando recolocação, eu preciso abrir a cabeça para me educar. Porque o agilista, o Agile Coach, o agente de transformação, é o profissional do futuro atuando hoje. Né? Então esse profissional, ele tem que estar mais do que qualquer outro, tá? Eu ouso falar, né, que mais que qualquer outro profissional, o agilista tem que estar continuamente se reinventando, aprendendo coisa nova, vendo qual é o movimento lá fora, qual é o movimento na empresa, porque não é toda coisa nova que surge lá fora, tá, pessoal? Tem coisa nova que surge no Brasil também, tá bom? Dentro da nossa área. O Brasil é muito pujante em se tratando de agilidade, tá? Então, assim, ó, eu tenho que estar continuamente me reinventando. Então, beleza, eu vou abrir minha cabeça, vou me educar, vou checar quais são as competências e habilidades que um Agile Coach precisa, e aí eu vou atrás disso aí também, né? Isso meio que faz parte de se educar, tá? Quando eu falo que a primeira dica é se educar, o que eu quero dizer é o seguinte, abre a cabeça, cara. Abre a cabeça, né? Sem chiitismo, sem preciosismo, pragmatismo. Tem que se educar. Legal. Mas de nada adianta você se educar, ter habilidades, saber quais são as competências e ter as habilidades, né? Se você não foca em resultado. Você tem que focar em resultado, tá certo? Um agilista, um agile coach tem que focar em resultado. Como é que faz isso, Heitor? Você tem que saber medir. Isso é um conceito muito, muito de Lean, tá certo? Tem que saber medir. Isso é essencial, né? O Ângelo está fazendo um comentário aqui no Instagram, está falando sobre um termo novo que ele viu com o Gartner nessa semana, é Agile Learning. Legal, é um termo bem interessante, né? Eu acho que tem muito a ver, porque se a gente pensar que Agile é adaptabilidade, né? A forma que a gente está aprendendo está mudando também. A gente está adaptando nesse exato momento na pandemia a forma que a gente aprende, né? Então a gente está aprendendo via EAD, exclusivamente através da tela. Não temos mais aquela interação que a gente tinha antes. Eu acho que é o que está acontecendo, né? O Gartner está super... Aliás, o Gartner sempre está muito antenado, né? Uma leitura, se você tem acesso aos papers, e-books, white papers do Gartner, não deixa de ler, tá? Entendeu? Então, há mais 10 anos atrás, por exemplo, o Gartner já falava assim, ó, a gente tem que começar a parar de falar em projetos e começar a focar mais em produtos. Né? Isso aí, ó, 10 anos atrás, tá? E é isso a gente vem falando no treinamento CSPO de forma intensa até hoje, né? O pessoal começar a parar de falar de projeto, começar a falar mais de produto, né? Focar no produto, na geração de valor para o cliente, na adaptabilidade, na construção do produto e por aí vai, né? Então, ó, então a terceira dica é focar em resultado. Então a primeira dica, se educar, abrir a cabeça, né, porque tem coisa nova para aprender, porque mesmo que você tenha 20 anos de mercado, né, eu tenho mais de 20 anos de mercado, só em Agile eu tenho 16 anos. Né? Tá bom, então você já sabe tudo. Não, aí é que tá. Porque com a idade, com a experiência, com a barba branca, vem a sabedoria. Cara, ninguém sabe tudo toda hora, entende? Hoje, por exemplo, eu tive um treinamento CSM, né, com a Gisele Botelho, ela fez um co-training comigo, ela deu partes do treinamento, e eu aprendi coisa nova lá com ela, entendeu? Então, cada pessoa recebe o ensinamento, recebe a mensagem da sua própria maneira.
E nesse receber a sua própria maneira, quando ela repassa a mensagem, ela repassa com a sua pegada. Né? O Marco está falando, né? O aprendizado em Agile é contínuo, long life learning. Né? Lifelong learning, Marco, lifelong learning. Entendeu? Então o aprendizado ele é contínuo. Os dados que a gente tem hoje, né, a quantidade de dados que se gera, etc., isso aí, porra, transformação digital, a gente está num mundo digitalizado, né? Então, olha só que esse mundo digitalizado, eu quero puxar aqui para minha terceira dica, que é focar em resultado. Resultado serve para quê, pessoal? Resultado é a forma de você saber se o cara tem competência e habilidade. Se o cara não gera resultado, ele não tem competência e não tem habilidade. Entendeu? Então, resultado é fundamental. Tá gerando resultado? Tô. Então, eu tenho competência e habilidade para me propor a fazer o que eu me propus a fazer. Que, no caso, é ser um agente de mudança, é ser um agente de transformação, é ser um agilista, ser um agile coach. Tá legal? Então, resultado. Agora, para eu saber medir, né, eu preciso falar de métricas, eu preciso falar daquilo que é importante. Tá? O que é importante medir? O que é importante, porque a gente mede, a gente impacta tudo aquilo que a gente mede, né? Então tudo aquilo que a gente mede, a gente impacta. Né? Então a gente precisa focar naquilo que é importante. Tá certo? Por exemplo, parar de medir atividade e medir resultado, a produtividade, rever os conceitos que a gente tem de produtividade. Um agilista, um agile coach, ele não pode ficar medindo atividade. Né? Uma dica bacana para medição de resultado é você começar a trabalhar com OKRs. Se você ainda não fez um treinamento de OKR, cara, você tem que fazer urgente. É uma ideia sensacional que casa com o Scrum, tipo, unha e carne. Né? Então, focar em resultado é isso. Fica a dica para vocês, tá? Quarta dica aí para vocês, o pessoal que está vendo aqui no YouTube e no Facebook, aí no Scrum Brasil, né? Eles estão vendo que eu estou com duas câmeras, eu estou escrevendo numa câmera e falando aqui na outra. Né? Então, aqui, ó, quarta dica para vocês, networking. Por que networking é importante? Né? Por que você está dando? Você está dando 5 dicas para se tornar um Agile Coach, né, Heitor? E a quarta dica é networking. Por que networking? Porque, pessoal, é só tudo na vida, né? Você está entendendo? Imagina o Albert Einstein, naquela época lá, que ele era o cara de marcas e patentes lá do governo suíço, ele trabalhava no escritório de marca, o INPE lá da Suíça, né? Você imagina se esse cara não tivesse networking nenhum, não tivesse ninguém para apresentar o trabalho dele, não tivesse ninguém que lesse o que ele tá falando, e não ia dar em nada, né? Esse é um cara cheio de ideias, um dos maiores gênios da história da humanidade moderna, mas não ia mudar nada, não ia mudar ninguém, porque não tem networking, não conhece ninguém. Entendeu? Não tem para quem falar. Né? Naquela época a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. Eu tô falando com 3 câmeras aqui, né, cara? Entenderam? Então, o networking é fundamental. Né? Você que é gestor de empresa, você já sabe disso. Você que é PMP, que é gerente de projeto, sabe muito bem disso, porque o PMI fala bastante sobre a questão do networking. Né? Isso é crucial. Tá legal? Então, todos os treinamentos que eu faço, eu sempre crio grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, etc., para fazer o networking. E esse networking, ele é fundamental para você, de repente, encontrar uma oportunidade para você colocar em prática aquilo que você aprendeu, para você colocar à prova as suas competências. Tá? Isso é fundamental. O networking, ele é fundamental. Certo? Bom, muita gente, teve uma vez uma aluna que me perguntou, mas será? E eu vou confessar para vocês, tá, pessoal? Aproveitar que a gente está na live, eu vou confessar para vocês. Eu não achava o networking fundamental. Tá? Eu não achava o networking fundamental. E eu via todos aqueles movimentos do pessoal do PMI, né, etc. Que o cara chegava, o cara crachá, já dava o cartão, pega o cartão, pega o cartão. Eu olhava para aquilo e falei, puta, meu,
os caras estão me dando esse monte de cartão. Eu não tenho cartão, nunca tive cartão, nunca vou ter cartão. Acho que eu tive uma vez só. E tu fica distribuindo. Eu não vejo o cartão de ninguém, eu jogo tudo fora quando eu chego em casa. Por que os caras estão fazendo isso, né? Então, assim, networking de qualidade, pessoal. Networking de qualidade. Tá legal? Então, por exemplo, quem é empresário, né, tem algumas instituições que você pode se afiliar como empresário para você trocar ideia com pessoas que pensam como você, com pessoas que têm os mesmos problemas que você. E tem várias instituições no Brasil para isso, né? Tem desde instituições para empresas que faturam mais de 100 milhões de reais por ano, até empresas que faturam a partir de 10 milhões de reais por ano e por aí vai. Então a ideia é eu trocar, fazer networking de qualidade. Não é sair distribuindo cartão, tipo assim, joga o teu cartão lá naqueles eventos. Tipo, ninguém olha isso, pessoal. Você jogar dinheiro fora. Isso é bobagem. A era do cartãozinho já passou, tá legal? Então esquece, não manda fazer cartão, não manda imprimir, isso aí não existe. Ninguém usa esse negócio. Ninguém usa mais isso hoje. Tá legal? Então a ideia é você fazer networking de qualidade. Networking de qualidade, como é que eu faço? Mostrando a minha opinião, pedindo para falar em eventos. Né? Eu não posso ser uma pessoa introvertida, eu tenho que falar. Eu tenho que lutar contra esse... Então o agilista, ele não pode ser um cara introvertido, tá? Justamente por causa dessa questão do networking, porque você vai ter que estar interagindo com as pessoas, tem que estar falando, tem que estar treinando, tem que estar fazendo coaching com as pessoas, né? O agile coaching, né? O agilista. Então, eu preciso do networking e isso é fundamental. Quinta dica aqui da nossa live. A quinta e última dica que eu tenho para vocês é o seguinte. De nada adianta, né, se educar, ter competências, habilidades, gerar resultado, ter networking, etc., se você não consegue entrar na empresa. Você está entendendo? Mas Heitor, com o networking eu garanto que eu entro. Garante, mas talvez o teu networking não te leve diretamente no cara que vai bater o martelo e falar, tá contratado. Talvez ele te leve até o RH. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, essa quinta dica, pessoal, ela é importante, tá certo? Agora, por que eu vou colocar assim, dessa forma? Vocês vão pensar que é porque eu vendo isso, mas não é isso, tá certo? Certifique-se. Essa é a quinta dica, tá legal? Bom, antes de eu entrar nessa quinta dica, o pessoal no Insta está falando aí, né? Bom, através do networking que a gente consegue a colaboração, exatamente. É conhecendo gente que a gente consegue ter gente para colaborar. Né? A ideia é essa, tá legal? O Marco está falando QR Code com o link do seu perfil no LinkedIn. É isso aí, cara. Eu não uso essa porra também. Entendeu? Então a quinta dica é certificar-se. Por quê? Porque as certificações, pessoal, agora veja bem, existem certificações e certificações, tá certo? Certificar-se é uma forma de você fortalecer o seu currículo. Né? Imagina, por exemplo, que você está começando a sua carreira. Tá certo? Eu preciso me certificar. Por quê? Porque, querendo ou não, a maioria dos recrutadores, tá? Quer seja um screening inicial, para ver, só para filtrar, os caras olham certificação no teu currículo. Não tem para onde correr. Entendeu? Então, certifique-se. Então, se você encontrar uma certificação em Agile Coach, uma certificação de liderança, uma certificação de Scrum Master, é importante você pensar nisso daí. Tá legal? Por que eu separo educar-se e certificar-se? Porque o processo de educação ele é seu. Tá legal? O processo de certificação, não. É da certificadora. Aí você começa a pensar, bom, então tem certificadores e certificadores, exatamente. Né? Então você tem desde coisa que, é Natal, vamos dar 100 certificados grátis para todo mundo. Isso é jogada de marketing para os caras ganharem mercado. Tipo aquela CertProf, Scrum Study. Eu conheço quem fundou essas empresas. Porra, um bando de indianos lá em Bangalore que não sabe porra nenhuma de Scrum. E fica dando certificação de graça. E você acha que está fortalecendo o seu currículo com esse tipo de certificação? Não está fortalecendo nada, você está se queimando, cara. Tá entendendo?
E uma vez eu lembro que eu fiz uma entrevista para Scrum Master, né, para um cliente, não foi para Máximos, foi para um cliente, e o cara falou que tinha certificado XYZ de Scrum Master e tinha 15 anos de experiência como Scrum Master. Aí eu falei, nossa, cara, você assinou o manifesto ágil, então, porque essa entrevista eu fiz era 2016. Foi hilário, né? Então, aí o cara, a certificação é uma faca de dois gumes, né? Cuidado. Porque você pode pensar que está adquirindo uma coisa e está fortalecendo demais o teu currículo, e você pensar que está fortalecido, que o teu currículo é forte, porque você tem 200 certificações, mas não valem nada. Você toma cuidado com isso aí, tá, pessoal? Por que a certificação do PMI ela é tão valiosa? Porque o processo de certificação, ele é doloroso, ele tem que mostrar que você conhece de cor e salteado, não só conhece os detalhes do PMBOK, mas também sabe interpretar aquilo que está lá, entendeu? Só que aí você compara, por exemplo, com uma certificação que os caras dão de graça porque é Natal. Porra. Ou uma certificação que você pode ir num website a qualquer momento, ler o guia do Scrum de 13 páginas e está certificado. Está certificado que lê o guia do Scrum. Qual a validade que isso tem para o teu currículo, para a tua vida real? Porque você tem que tomar cuidado com isso aí. Entendeu? Porque as certificações viraram um mercado, pessoal, um mercado é quase perdão na palavra, é quase é quase puteiro o negócio, tá certo? Ah, pega a mais barata, vamos botar no currículo e tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, quando eu estou entrevistando, eu não uso certificação como diferencial pro cara. Eu olho o cara no olho, eu vejo qual é, tento estabelecer rapport com a pessoa para poder entender como é que é a pessoa. A última coisa que eu vou ver é se o cara tem a certificação XYZ. Muito pelo contrário, né? Se o cara tem uma certificação que eu sei que é barata, quando eu olho, porra, o cara tá queimado comigo. Esse cara não entra como Scrum Master aqui. Entenderam a ideia? Então você tem que tomar cuidado, porque tem gente que conhece, que sabe que a entidade XYZ dá certificação é porque é Natal, é porque fez um dia ensolarado. Então vamos dar certificação para todo mundo porque o dia está ensolarado. Qual o valor que esse negócio tem, pessoal? Daí você me aparece numa entrevista com uma certificação dessa, você está queimado. Não, sim, eu tenho certificação de Agile Coach de Scrum Master aqui ali de 4 indianos ali que montaram uma empresa. Você está queimado, cara. Entendeu? Então você tem que ser muito cauteloso quando a gente fala em certificações, tá legal? E o fato de precisar ser cauteloso mostra pra gente que o mercado ele tá aí, tá uma bagunça, né? Entendeu? Então você tem que tomar cuidado, tem que ser cauteloso, porque é a sua vida profissional, é a sua carreira profissional. Né? Então pensa, repensa, quem é que quem tá certificando você? Vale a pena? Não é que o processo tem que ser difícil. O conteúdo, a forma, né? Se você pegar, por exemplo, as certificações da Scrum Alliance, são certificações super interessantes, né? Primeiro, para você se tornar um instrutor da Scrum Alliance é muito difícil. Você tem que provar que, além de ser muito político, você precisa provar que tem conhecimento profundo, entendeu? E o processo de certificação, ele começa quando você entra na sala de treinamento, seja ela digital ou presencial, entendeu? Então, isso demonstra uma preocupação genuína com o aprendizado, não apenas com o lucro a partir da venda da certificação. Entendeu? Então, pensa nisso. Existe uma preocupação genuína com o aprendizado? Se na tua cabeça a primeira coisa que passar é não tem preocupação genuína, honestamente, não tire essa certificação. Sabe por quê? Porque senão, pessoal, você vai se queimar numa entrevista de emprego, uma entrevista para contratação. Você está entendendo? Esse é o problema das certificações hoje. Então a coisa ficou um mercado de pulgas. Ah, tem aqui mais barata aqui, ó, mais bonita, dourada, mais bonita. Pô, entendeu? Mas cadê a preocupação genuína com o aprendizado? Entende? Então, não foque, se você quer ser um agilista, se você quer ser um agile coach,
Se você quer ser um Scrum Master, não foca apenas na certificação, pessoal. Foca no aprendizado, você precisa se preocupar, você tem que ser seu próprio RH, você tem que se preocupar com o seu aprendizado, com o seu currículo, com aquilo que você está carregando no seu currículo, porque as pessoas vão te cobrar aquilo que está lá. Aí você enche o teu currículo com um monte de certificação vazia, quando você entra na empresa você não gera resultado. Ou seja, você não atentou para as 5 dicas que eu estou dando para você aqui, tá? O pessoal do Insta conseguir ler, ó, as 5 dicas são essas aqui, tá? Se educar, entender quais são as competências e habilidades, né? Focar em resultado, fazer networking e certificar-se. Tá legal? E para o pessoal aí do YouTube e do Facebook, né? O pessoal aí do Scrum Brasil, colocando aqui para vocês novamente, se educar, competências e habilidades, né, do Agile Coach, busque saber quais são as competências e habilidades que um Agile Coach deveria ter, foco em resultado, você tem que saber medir, né? Então, se você não fez, por exemplo, um treinamento de OKR ainda, vai atrás de fazer, tá? Fazer networking, isso é fundamental, e se certificar, tá legal? Por quê? Porque você precisa de uma ajuda para poder entrar na empresa, a certificação abre portas, tá? Porém, a responsabilidade sobre a certificação que você está tirando, ela não é da certificadora. Porque se ela está vendendo e tem gente que compra, é porque alguém dá valor. Então, se você tem que ver a que você dá valor. Se você dá valor para aquilo que é distribuído porque está um dia ensolarado, aí o problema é seu. Porque na entrevista, se você pega um cara que manja de Agile como eu, você está queimado. Você se queima. Entende? Porque quem realmente é bom não olha para esse tipo de coisa. Quero que você comente. Certificação é um processo de educação? O que você acha? Você acha que é um processo de educação, sim ou não? Se certificar é se educar? Essa é a pergunta que eu deixei para vocês, tá legal? Se você chegou até esse ponto, comenta aí no vídeo, fala para mim o que você acha. Se certificar é se educar, você que está me vendo aqui no YouTube, no Facebook, fala para mim nos comentários aí. Você acha que se certificar é se educar?